Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre romance. Oi, meu querido intérprete, tudo bem? Firminho? Bora lá ler o romance? Objetivos então: ler trecho de um romance, localizando informações explícitas, tá? Inferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão, identificar os elementos que constroem a narrativa. Então, no alvo, chegamos aqui. Uma questão. Você já acessou o mentimente.com? Utilizaremos esse aplicativo para levantar hipóteses sobre algumas questões. Então, como você imagina que foi o século XIX no mundo? Quais foram os fatos históricos, né? Como eles influenciaram a produção literária? Com esses questionamentos, eu quero que você acesse o mentimente.com, tá aqui o link. E aí vamos levantar hipóteses numa nuvem de palavras. De que maneira? Cada um escreverá o que se lembra dos estudos em várias matérias sobre o início do século XX. Faz aí que eu já volto. É rapidinho. Voltei. Escreveram? Conseguiu lembrar? Acessou direitinho o Mentimente? Bora lá conhecer o texto. O texto é um trecho de Dom Casmurro, especificamente o capítulo 3, intitulado A Denúncia. Acompanhe a leitura. Minha mãe quis saber o que era. José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim. Voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé, a gente do Pádua. Há algum tempo estou para lhe dizer isto, mas não me atrevia. Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Não acho. Metido nos cantos? É um modo de falar, em segredinho e sempre junto. Bentinho quase não sai de lá. A pequena é uma desmiolada, o pai faz que não vê. Tomara ele que as coisas corressem de maneira que... Compreendo seu gesto. A senhora não crê em tais cálculos? Parece-lhe que todos têm a alma cândida. Mas, senhor José Dias... Tenho visto os pequenos brincando e nunca vi nada que faça desconfiar. Basta a idade, Bentinho mal tem 15 anos. Capitu fez 14 a semana passada. São 2 criançolas. Não se esqueça que foram criados juntos, desde aquela grande enchente, há 10 anos, em que a família Pádua perdeu tanta coisa. Daí vieram as nossas relações. Pois eu hei de crer... A atividade 1, né? Dando sequência ao nosso estudo, pergunta assim: o narrador de Dom Casmurro é o Bentinho, nome reduzido do Bento. Então é um narrador como personagem. No entanto, em alguns momentos, o que acontece? Parece até que o foco narrativo muda, pois Bentinho, através de que recurso? Dos diálogos, o que ele faz? Deixa claro a opinião de outras pessoas. Como José Dias vê Capitu? O que pensa sobre a relação com o Bentinho? Faz aí, eu volto a seguir.
Voltei. E a questão aqui é verificar o que ele pensa. Então, quando eu retomo o texto, eu vejo assim, ó. Abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa, agente do Pádua. Aí eu começo com o discurso direto, a fala dos personagens, ó. Estou para lhe dizer isso há algum tempo, não acho, metido nos cantos, né? Então, eu posso sintetizar a resposta dizendo assim, uma gente, né, entre aspas, pobre, agente do Pádua, que não pode se misturar com a nobre família de Bentinho. Bentinho era filho de deputado e iria ser padre, o que só era possível a famílias muito ricas, chamadas famílias abastadas na época. Para José Dias, Capitu, né, que é o apelido de Capitolina, que é a menina, é uma desmiolada e a relação entre eles não pode ocorrer. Vários tipos de narrador, você reconhece os tipos de narrador? Então vamos ver que nós temos narrador onisciente, narrador observador e narrador personagem. Como eu identifico cada tipo de narrador? Em terceira pessoa, eu tenho narrador observador e em primeira, narrador personagem. Dos tipos de narração em terceira pessoa, eu tenho aqui, ó, o narrador onisciente, que conhece toda a história, os detalhes da trama. Além disso, tem conhecimento total sobre as personagens, desde os sentimentos, as emoções, os pensamentos. Já o narrador observador, ele conta a partir do seu ponto de vista e não necessariamente, né, ele vai conhecer tudo. O narrador personagem é o próprio personagem contando a sua história, vai estar em primeira pessoa, né, e ele participa da história. Sobre as condições de produção da obra. Então, essa obra, Dom Casmurro, ela é uma obra que começou na condição dela, abordando a segunda metade do século XIX. Período de desenvolvimento do cientificismo, procura resultados exatos para explicar o mundo. Então, alguns fatos relevantes. Em 1888, a abolição da escravatura. Em 1889, a proclamação da República, a entrada dos imigrantes, a modernização do Brasil, o positivismo de Augusto Comte, o darwinismo, o empirismo e o determinismo como filosofias. Também apresenta a descrição da realidade e da hipocrisia muito presente na sociedade. O romance de tese ou romance psicológico. Em relação às características do romance, né? Então, as principais características, ou seja, os elementos da narrativa são uma narrativa complexa e longa. Perceba, comparando com um conto, um romance é bem mais longo, bem mais complexo. A diferença entre um romance e, por exemplo, uma crônica, qual é? Que a crônica, além de curta, breve, narra fatos do cotidiano. E aqui o romance vai narrar vários fatos, né? Então, também teremos formas ou tipos mais variados de personagens, de narrativa. Teremos ali, como nós vimos, o discurso da personagem, né? Mesmo sendo uma narrativa com narrador-personagem, nós temos a fala aqui, ó, dos personagens. Observe que a narrativa é rica nisso. Percebeu? Ótimo. Então, seguindo essa linha, o que nós temos aqui? Nós temos ainda o cenário, que é um espaço variado, né? E como é um romance, eu tenho condições de explorar bem esse cenário. O tempo, que é o período de duração e é longo, né? O enredo com vários fatos sendo agregados e o foco narrativo sempre primeira ou terceira pessoa. Em relação aos tipos de romance, quais serão os tipos, professora? Eu fiz uma tabelinha aqui para mostrar uma comparação entre o tipo de abordagem e também a época ou escola literária. Então, em relação ao tipo de abordagem, nós podemos ter o romance urbano, como o próprio nome diz, ambientado nas cidades, o regionalista, o indianista, romance histórico, romance psicológico, romance gótico, policial, de aventura e fantástico.
Também temos em relação às escolas literárias o romance romântico, o romance realista, modernista e contemporâneo. No romance romântico, né, nós temos preponderantemente as características da escola chamada romantismo. E no realista nós vamos ter o quê? Um retrato fidedigno de como eram as situações. Machado de Assis é um bom exemplo do realismo. No naturalismo, nós já vamos ter outras características, no modernismo, até os nossos dias contemporâneos. Dom Casmurro vai mostrar o quê? O romantismo versus o realismo. Então, o que eu tenho? Eu tenho a descrição da mulher como um ser forte, decidido, autêntica, mais próxima da realidade. E como era a mulher romântica? A mulher romântica era idealizada, era uma criatura doce, sem defeitos, era sublime. Então, quando eu digo romantismo versus realismo, essas características ficarão muito nítidas nos romances a seguir. A próxima leitura é um fragmento da mesma obra, Dom Casmurro, e aborda raiva e ciúme. Vamos ao texto. Os braços merecem um período. Eram belos e na primeira noite em que os levou nus a um baile, não criou que houvessem iguais na cidade. Eram os mais belos da noite, a ponto que me encheram de desvanecimento. Conversava mal com as outras pessoas só para vê-los, por mais que eles se entrelaçassem aos das casacas alheias. Já não foi assim no segundo baile. Nesse, quando vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir e que roçavam por eles mangas pretas, fiquei vexado, aborrecido. Ao terceiro baile não fui, e aqui tive o apoio de Escobar. A atividade 2, né, intitulada Os Braços, nós notamos uma mudança de comportamento de Bentinho, que bem pode ser vista como a mudança que acontece no próprio romance. Que mudança é essa? O que você observa sobre isso? Faz aí, eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo atividade 2. Então, que mudança é essa, né? No primeiro momento, nós observamos que ele se mostra apaixonado pelos braços da Capitu. Olha só, os braços mereciam um período, eram belos na primeira noite em que os levou-nos ao baile. Então, ele está apaixonado pelos braços. Conforme o tempo passa, eles vão a outros braços, a outros bailes, né? Não a outros braços. E o que acontece? Os braços que antes ele admirava passam a ser o quê? Objeto de ciúmes. Ó, eram os mais belos, as outras pessoas só queriam vê-lo, entrelaçassem casacas alheias, né? Casacas é aquele tipo de paletó mais longo, né? Que tem uma cauda, inclusive. Então, ele já está mostrando aqui, ó. Quando vi que os homens não se fartavam de olhar, quer dizer, estavam procurando os braços, já denota o quê? O ciúme. Então, a ponto dele decidir o quê? Não ir mais ao baile. E, por fim, ele culpa a Capitu por sua desconfiança, justificando que ela é mais mulher que ele é homem. Essa é a mesma gradação da narrativa. Ele começa apaixonado pela sua amiga de infância e, por fim, né, seus sentimentos de desconfiança. Chegamos com isso à atividade 3. Né? A proposta aqui é sobre a Capitu. Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Se ainda não o disse, aí fica. Se disse, fica também. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor, a força de repetição. Então eu pergunto, qual o tipo de narrador presente? Justifique. Faz aí, eu volto a seguir, gabaritar contigo. Voltei e estamos analisando o romance Dom Casmurro, né? Você observa aqui, ó, esse capítulo da raiva e ciúme, e a questão 3 é especificamente sobre o tipo de narrador. Então, qual o tipo de narrador? É um narrador personagem? É um narrador observador? Então, é um narrador de que tipo? Em terceira pessoa, mas é observador ou é onisciente? É onisciente. Como eu sei que ele é onisciente? Porque pensa sobre o leitor e conversa constantemente com ele. Retome aqui o trecho. Ó. Mais mulher do que eu era homem. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor. Então ele está, ó, no modo narrador onisciente. Retomando, né, os tipos de narrador nas obras, ó, nós temos aqui para você recordar. Onisciente, observador e personagem. Lembrando que
a principal diferença entre o narrador onisciente e o narrador observador, que o narrador onisciente é exatamente como naquele trecho que estamos analisando. Ele sabe tudo que a personagem pensa, sente, suas emoções, seus sentimentos. Perceba aqui no trecho, ó, como ele bem descreve, ó. Há conceitos que se devem incutir na alma do leitor. Mais mulher do que eu era homem. Então você já percebe isso. Chegamos à atividade mão na massa. E na atividade mão na massa, eu quero que você acesse um link. Qual o link, prof? www.mentimeter.com. Já conhece? Já acessou? Então, quando você abre, o que você pode fazer? Você vai compartilhar o que você produziu no início da nossa aula. Eu te dei um tempinho lá no início, você fez a nuvem de palavras, e a nuvem era sobre o que se lembra dos estudos em várias matérias sobre o século XX. Então, você pode ver aqui, ó, eu coloquei antes algumas questões aqui para você relembrar também, né? Fiz uma linha do tempo para você lembrar aqui, ó, o que aconteceu no início do século, né? Veja, a abolição, república, positivismo, determinismo, empirismo. Essas poderiam ser as palavras que você colocaria lá na sua nuvem. Descrição, por exemplo, realidade, hipocrisia, romance de tese, romance psicológico. Então, quando a gente pede uma nuvem de palavra, é legal você pesquisar, como eu sugeri, e a partir disso, né, colocar aqui na nuvem. Claro que com as suas palavras deve ter ficado mais ou menos assim. Gostou? É bem legal trabalhar com nuvem de palavras. O que aprendemos? Lemos um trecho de um romance compreensivamente, localizamos as informações explícitas em um texto e inferimos o sentido de uma palavra ou expressão. Identificamos elementos que constroem a narrativa. Neste vídeo falamos sobre romance. Espero que vocês tenham gostado e até breve.